Olá pessoal, estamos no módulo 3, Calibração Multivariada, capítulo 2, PLS. Então agora nós vamos ver a regressão por mínimos quadrados parciais. No PLS, uma decomposição é aplicada nas duas matrizes de dados, matriz de espectros, a matriz X, e concentrações, que é uma matriz Y ou um vetor Y. Uma relação linear, então, é estabelecida entre os scores dos dois blocos. Do bloco X, onde eu vou decompor em um modo de amostra, modo das amostras, e um modo das variáveis, mais um resíduo, ou seja, uma parte não modelada. Vou fazer o mesmo processo para o bloco das concentrações, o bloco Y. Então, aqui eu vou chamar de U e Q, de forma genérica. Logo em seguida, eu faço uma relação linear entre os blocos U e T referente ao modo das amostras dos blocos X e Y. E a partir deles eu obtenho os meus coeficientes de regressão. Então, ao final, eu tenho o mesmo modelo visto nas aulas anteriores, onde Y é igual a X vezes B. Se Y for uma matriz, o B também será uma matriz com o mesmo número de colunas do que Y. Se Y for um vetor, B é um vetor de regressão. Então, nesse caso, ocorrem mudanças na estrutura de T e U até que se encontre o melhor modelo linear entre eles. E ocorre que a utilização do PLS provocou um grande aumento na utilização de calibração multivariada em química, principalmente em química analítica. Então, de forma geral, nós temos uma relação da estrutura do bloco X com o bloco Y. Então, eu tenho aqui um vetor do bloco Y e um vetor do bloco X e obtenho a melhor relação linear entre eles. Isso aqui é uma representação genérica. No entanto, como nós vimos em relação à regressão por componentes principais, quando eu determino uma componente principal, eu maximizo a variância da minha estrutura X. Só que nem sempre, ou não há necessidade dessa variância estar relacionada ao meu Y. Então, o que eu busco na PLS? Maximizar a covariância da estrutura de X com Y. Então, nesse caso, eu tenho uma leve rotação nesse vetor de componentes para que ele capte a maior quantidade de informação do meu Y, ou da minha estrutura Y. Então, devido a essa rotação, agora esse componente passa a se chamar variável latente. Existem na literatura vários algoritmos para o PLS. Um dos primeiros seriam utilizados é o algoritmo Nipples. Eu tenho esse artigo muito interessante, que é uma comparação de 9, isso mesmo, 9 algoritmos PLS1. O algoritmo PLS1 é onde o y é um vetor, ou seja, eu vou determinar apenas uma propriedade de interesse. Se o y for uma matriz, ou seja, eu for determinar duas ou mais propriedades de interesse, nós chamamos de PLS2. Então, nesse trabalho, publicado no Journal of Chemometrics em 2009, o autor, Martin Anderson, compara 9 algoritmos PLS1. E nesse curso, a posteriori, nós vamos utilizar esse pacote do libpls. Essa estrutura, né, esse pacote, foi publicado na Chemolab em 2018. Então aqui vou colocar uma forma geral, até do Nipples, para determinação do PLS, que é similar ao que é descrito neste artigo do libpls. Então eu vou fazer um loop de 1 até o número de variáveis latentes que eu quero determinar do meu modelo. E o primeiro passo que eu faço é determinar um vetor V, dado pela transposta de x vezes y, onde nesse caso eu vou ponderar cada variável pelo correspondente valor da minha concentração. No entanto, nesses casos, normalmente, quando eu calculo um modelo PLS, eu centro a minha estrutura x e y na média. Ou seja, uma variável onde eu tenho um valor de x próximo da média e também o valor de y próximo à média, ele vai ponderar
pouco para esse valor de V. Se eu tiver ou o valor de Y ou o valor de X muito distante da média, acaba que o peso que essa variável, né, que essa amostra e essa correspondente variável vai dar para o meu vetor V é maior. Então, após determinar o meu vetor V, eu padronizo ele, faço essa padronização e chamo essa padronização de W, ou seja, o meu peso. E a partir daí eu determino o score, que é a multiplicação da minha matriz X pelo o meu peso padronizado. Logo em seguida eu determino o t quadrado, esse t quadrado só serve para determinar depois os loads, então eu determino o load para a minha estrutura X, que é o multiplico x transposto vezes o meu vetor t sobre o t quadrado, ou seja, esse vetor t padronizado. E em seguida eu determino o resíduo, ou seja, eu pego minha matriz x, vai ser igual à própria estrutura de x menos o produto t vezes p, que vai dar a parte modelada, para h componentes principais. Então, se eu faço isso para a primeira, eu retiro o correspondente da modelagem aqui a minha primeira variável latente. E o que sobra aqui no meu loop é o resíduo, que é a quantidade de amostra total, ou seja, a quantidade de informação total, menos a quantidade de informação modelada pela primeira variável latente. E em seguida eu vou continuar o loop até o número H variáveis latentes que eu quero testar. Depois eu determino o valor de Q, que é similar ao valor de load para o bloco Y. Da mesma forma, multiplicando os scores vezes o valor de Y, padronizando pelo T quadrado. Logo em seguida eu determino, após determinar todos esses números de variáveis latentes, o número de variáveis latentes que eu quero utilizar no meu modelo, eu determino o meu vetor B de regressão, dado pela soma acumulada do produto do W, ou seja, minha matriz de peso, vezes a inversa na matriz de load, vezes a matriz de peso, vezes o valor da diagonal da matriz de loads de Y. Como exemplo aqui, eu tenho uma estrutura de dados com 135 amostras de petróleo, onde foram tomados espectros de infravermelho na região do médio, e eu tenho como valor de Y o teor de nitrogênio total para estas amostras. Então eu tenho aqui o espectro dessas amostras. Então esse aqui é o perfil espectral. Então tenho informação de deslocamento CH, tenho aqui informação nessa região também, tenho informação na região da impressão digital, mas observo que eu tenho uma variação na linha de base. Ou seja, parece que as amostras elas foram tomadas com relação a uma linha de base diferente para cada uma das amostras. E isso deve ser corrigido antes da construção do modelo. Nesse caso aqui, somente para fins a gente testar o algoritmo Nipples, como é de praxe, nós vamos centrar os dados na média. Então, vou centrar o valor de x na média e também o valor de y. E aqui eu tenho os meus dados centrados na média. Então, observe, aqui nessa primeira figura eu tenho meus espectros e aqui o espectro centrado na média. Observe que a informação que eu tenho aqui, eu continuo com informação nessa região do espectro, aqui e também na região da impressão digital. Então, o primeiro passo do meu loop, eu vou fazer o cálculo para uma variável latente. Então, o primeiro passo é multiplicar x transposto c. Então, eu vou obter esse vetor v. Então, vamos ver como que fica este vetor v quando eu faço esse produto. Então, observe. Ele é um vetor onde, de certa forma, eu pondero cada variável da minha estrutura x com o correspondente valor de y. Então, aqui eu tenho informação aqui na parte da impressão digital, onde ela é até, de certa forma, quase com a mesma variância do que a região aqui de CH. Mas observe que aqui o eixo y eu tenho valor na ordem de 10 elevado à quarta, ou seja, bem acima. Então, por isso que nesse caso, o primeiro passo a fazer é padronizar. Eu padronizo esses valores de V. Então, após padronização,
Então, observe que a estrutura é a mesma, que eu tenho o meu vetor V e aqui o meu vetor de peso para a primeira variável latente, só que agora ele está padronizado, ou seja, é o vetor V normalizado, nós chamamos de W. Então, a norma de W, eu tenho que ela é igual a 1. Agora eu determino o score para a primeira variável latente. Então, observe, eu tenho uma amostra aqui que está bem longe da média, ou seja, essa amostra que vai pesar no meu modelo. No mais, eu tenho as amostras próximas de zero, ou seja, distribuído aparentemente normalmente em torno de zero. Logo em seguida, eu determino o t quadrado e a partir disso o meu vetor de loads. Então, determinando o load, então eu tenho aqui o meu vetor V e aqui o meu vetor de load. Ele é até similar, né, para a primeira variável latente, similar ao vetor V. E depois eu determino o resíduo para a primeira variável latente. Então, vamos ver aqui. Aqui é meu espectro centrado na média. Aqui é o meu espectro modelado pela primeira variável latente. E aqui eu tenho o resíduo. Então, observe, aqui nessa região de estiramento CH, eu tenho uma boa parte modelada, mas eu também tenho uma grande parte residual. Entretanto, aqui na parte da impressão digital, parece que no meu modelo ela está ponderando bastante, ou seja, aqui eu tenho informação relevante que me diz sobre o teor de nitrogênio na amostra. E sobrou ainda uma parte para o resíduo, mas bem menor se comparado à parte modelada. Logo em seguida, eu determino o valor de Q e os coeficientes de regressão do meu modelo. Então, quando eu observo esses coeficientes de regressão, eu tenho a correspondente, ou seja, a importância de cada uma dessas variáveis para o meu modelo construído com apenas uma variável latente, ou seja, para a primeira variável latente. E como podemos verificar, aqui essa região inicial da impressão digital, onde aparentemente eu tenho uma quantidade de variância bem menor, aparentemente, do que a região aqui de CH, mas quando eu determino os meus coeficientes, parece que a importância é similar nessas duas regiões. Então, de forma geral, primeiro, na construção do meu modelo PLS, na estrutura PLS em geral, primeiro eu determino o meu valor de U, minha estrutura U, depois eu determino o meu valor de W, T, depois o valor de Q e vou fazendo esse loop para um certo número H de variáveis latentes que eu quero utilizar no meu modelo. Ou seja, então, de modelo eu tenho que no meu PLS, o problema que eu quero é um problema de maximizar a covariância entre a estrutura T e U, dado que o produto X vezes W, esse W que é padronizado, é igual ao score T. E dado que o W, ou seja, a norma de W, é igual a 1. Então, sugiro a leitura desse artigo do Martin Anderson, publicado na Journal of Chemometrics em 2009, onde ele discute 9 algoritmos PLS1.